Olá, patolindos! Hoje a gente vai falar sobre neoplasia ou câncer, né? Então, o termo câncer, né, ele vem de caranguejo. Então, nas primeiras descobertas do câncer, né, as primeiras notícias de câncer, foi de um câncer de mama. E as pessoas que observaram, identificaram, comentavam que parecia um caranguejo, né? Então, o câncer ele tinha uma região, né, mais dura, segundo eles, na região da mama, e tinham prolongamentos que lembravam patas de caranguejo, né? Então, é meio difícil a gente comentando assim, né, imaginar uma pata, um caranguejo, né, em um câncer, mas aqui, lógico, não tem esses olhinhos, mas a gente consegue ver aqui nessa região como se fossem as patas do caranguejo, né? Que na verdade são vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são importantes para manter aí essas células de câncer íntegras, né? Manter essas células de câncer com alimentos, né? Nutriente, oxigênio, etc e tal. E essa massa que parece o corpo do caranguejo, né? Então por isso que o nome do latim câncer significa caranguejo. Da mesma maneira, né, que o símbolo de quem é do signo de câncer é o símbolo do caranguejo, justamente porque no latim, né, câncer, o caranguejo significa câncer, ok? Ah, Quando a gente fala de câncer, né, na verdade o câncer ele não é uma doença, né, o câncer um somatório de mais de 100 doenças que são completamente diferentes de si, né, mas que tem uma característica que é o descontrole do ciclo celular, tá? Mas aí são doenças completamente diferentes, com diferentes sintomas, com diferentes sinais clínicos, com diferentes consequências. Então são doenças diferentes, tá? Então é só um conjunto de doenças, o câncer, né, de mais de 100 tipos diferentes, que apesar disso tem aí como característica o descontrole do ciclo celular, tá? Uma proliferação celular descontrolada. Então, uma coisa importante da gente falar é que o câncer é uma doença genética, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba confundindo. Quando a gente diz que algo é genético, é porque existem alterações nos genes, né? Nas proteínas que têm origem dos genes. Então, essa proliferação celular descontrolada, né? E o que vai levar ao câncer, né? Levar à formação de uma célula cancerosa, são alterações genéticas. Não só as mutações clássicas, mas translocações, amplificação gênica, que é quando eu tenho um número aumentado de genes aí, né? Mas são alterações genéticas. Será que isso quer dizer que todo gene, todo câncer, ele é hereditário? Não, tá? Então é algo diferente. Quando a gente diz que algo é genético, a primeira coisa que a gente imagina, passa de pai para filho. Mas não, a maioria dos tumores e dos cânceres, eles não são genéticos, tá? Nem todo câncer, ele é hereditário. Então, a gente vai dizer que um câncer é hereditário quando ele pode passar, né, de geração para geração. Quando a gente fala de hereditário, quer dizer que, entre aspas, passa, né, de pai para filho, né? Dos pais de pai para o filho. Não é isso, tá? Se a gente for pensar, apenas aproximadamente 5%, né, no máximo, de todos os tumores são hereditários. Lembrando, né, que para uma mutação, uma alteração genética passar de pai para filho, essa alteração tem que acontecer nos gametas, né? Então, ou no ovócito secundário, ou no espermatozoide, né? Porque senão não vai ter como eu passar de uma geração para outra, ok? Então, se um paciente tem uma mutação por causa da exposição solar apenas nas células da pele e ele adquire um câncer de pele, será que isso vai ser passado para os seus filhos? Não, tá? Então, se não atingir os gametas, não tem como essa alteração ser passada, né, para uma outra geração. Então, a maioria dos cânceres, né, dos tumores, eles não são hereditários, tá? Então, os cânceres que não são hereditários, né, que acontece de forma espontânea, né, por causa, numa geração, que atua apenas aí as células que não são as células não são os gametas,
a gente diz que é um câncer esporádico, tá? Então, o contrário de hereditário é esporádico. Então, a maioria dos tumores são esporádicos, ou seja, tá? Aconteceu por o aspecto da vida da pessoa, né? Da alimentação, da exposição à radiação solar, algum vírus, né? Que são algumas coisas que podem causar câncer, né? São situações cancerígenas. Então, esse é um bom momento para a gente falar uma coisa que, né? Os agentes cancerígenos são aqueles que causam alterações genéticas, né? No material genético da célula, levando aí, né, um descontrole do ciclo. Uma célula que sofre ação de agentes cancerígenos, ela não é uma célula cancerígena, como geralmente as pessoas falam, né? A gente diz que é uma célula cancerosa, tá? Uma célula cancerosa é uma célula que tem câncer, ok? É uma célula do câncer. Quando eu falo que algo é cancerígeno, é algo que passa câncer, né? Por exemplo, a gente sabe que a radiação solar, né? A radiação UVB, UVA, são cancerígenas, né? Elas podem levar a alterações genéticas e levar ao câncer. Exposição à radiação, por exemplo, de máquinas de raio-x é cancerígeno, né? O HPV é um agente etiológico biológico que tem um potencial cancerígeno, né? Pode levar aí ao câncer, por exemplo, do colo do útero, tá? Então, o que é cancerígeno é que passa câncer. A célula que sofre, né, com essas alterações é uma célula cancerosa, ok? Então, só para deixar bem claro, a gente pode dizer que o câncer, né, que é esse conjunto de mais de 100 doenças diferentes entre si, elas têm uma coisa em comum, né, que é um descontrole do ciclo celular, tá? Então, todo mundo aqui já deve ter estudado, né, que o ciclo celular, ele é altamente controlado, né? A gente tem aí várias fases do ciclo celular, né? Normalmente a gente divide, por exemplo, o ciclo celular em 4 partes, né? G1, a fase S, G2 e a fase M, né? Que é a fase aí da mitose ou da meiose, né? Quando a gente fala de ciclo celular. E para uma célula, né, passar de uma fase do ciclo para outra, né, ela precisa ter alguns pré-requisitos. Ou seja, para uma célula passar de G1 para a fase S, lembrando que o que é que acontece na fase S? Na fase S do ciclo celular acontece a replicação do material genético, né? A duplicação do DNA genético, ok? Então, para uma célula duplicar o seu material genético, antes disso, a gente precisa ver algumas coisas. Por exemplo, a capacidade do ambiente de fornecer nutrientes, né? Existem nutrientes disponíveis para essa célula, para ela poder se dividir? Uma outra coisa, o material genético dessa célula tá bom o suficiente para ser duplicado? Então, se isso acontecer, né, se o material genético tiver duplicado, se a célula conseguiu aumentar de tamanho, né, se tiver nutrientes, aí sim a célula passa para a fase S, aonde acontece a duplicação do material genético. Então, para ela passar da fase S para a fase G2, por exemplo, para a célula passar para G2, primeiro ela vai ter que ter duplicado todo o material genético, né? Então, nessa etapa, né, a gente tem que existe a duplicação do material genético. Então, quando a célula entra em G1, né, a gente tem aqui um cromossomo, né, com apenas uma cromátide, ok? Quando chega aqui na fase S, existe a duplicação do material genético, né? Então, existem 2 cromátides irmãs aqui, ainda unidas pelo centrômero, ok? E se todo o material genético tiver sido duplicado, se existir nutrientes, se a célula estiver grande, ela passa para a fase G2, tá? E aqui em G2 a célula continua aumentando de tamanho, ok? E na fase M, né, que é a fase de mitose, por exemplo, se a gente for falar de mitose, a célula vai passar pela divisão mesmo da célula, né? Então ela vai passar por aquelas fases que vocês já estudaram, a prófase,
a metáfase, onde os cromossomos estão aí no meio da placa equatorial. Aí tem a anáfase, que quando as cromátides irmãs são separadas, né? E a telófase, que já é o finalzinho, quando essas cromátides já chegaram nas pontas, e acontece a citocinese, que é quando o citoplasma se separa, e aí eu tenho de uma célula mãe, né? Tem duas células filhas. Então, aqui na fase M também, né? Como eu falei, é dividida em prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Então, a gente comentou agora, né, que na fase M, na metáfase, todos os cromossomos estão na placa equatorial, para, né, ter a separação das cromátides irmãs. Então, eu também investigo, antes de passar da metáfase para a anáfase, eu investigo se todos os cromossomos estão na placa equatorial e ligado, né, aos centrossomos, que justamente vão permitir aí, né, o encurtamento dos centrômeros e, né, a separação das cromátides irmãs. Então, todas essas questõezinhas, né, o material tá bom para se dividir, tem nutrientes, todos os cromossomos estão ligados aí todas as cromátides irmãs estão ligadas aos centrossomos. Então, todas essas questõezinhas, elas são avaliadas pela célula, tá? Então, se a gente pensar, né, nesse processo, existe um controle, tá? Eu preciso ver se a célula tem nutriente disponível. Eu tenho que ver se o material foi todo duplicado. Então, eu estou controlando esse processo do ciclo celular o tempo inteiro. E, como eu falo, uma célula só passa de uma etapa do ciclo para outra se tiver tudo ok. Então, existe um controle do ciclo celular, né? Então, existe um conjunto de proteínas, né? CDK, que são as sinases dependentes de ciclina, e as ciclinas aí, que são responsáveis pelo controle do ciclo celular, ok? Normalmente. E como eu estava falando, né, outra proteína importante aqui, ó, P53, que a gente já falou, né, quando estudou apoptose, P53 vai observar se o DNA ele está lindo, né, se ele está bonitinho para poder ser duplicado. Não adianta eu duplicar um DNA cheio de mutação, cheio de erros, ok? Então existem várias proteínas aí que regulam o ciclo celular. Só que no câncer, né, existe um descontrole do ciclo, né? Então, todo esse controle feito pela ciclina CDK e outras proteínas, eles não estão acontecendo de forma eficiente. Então, dessa maneira, pode levar a uma proliferação descontrolada, tá? Então, uma divisão descontrolada fazendo com que eu aumente o número de células, né, de uma forma bem maior do que acontece normalmente. Podendo acumular, né, esse conjunto de células formando, por exemplo, os tumores. Né? Então, ó, normalmente a gente tem o seguinte, né, uma célula normal, deixa eu pegar aqui, uma célula normal, ela, né, forma o seu tecido, né, um conjunto de células, elas se dividem de forma controlada para formar um órgão. Né? O que acontece? Um agente cancerígeno, ele pode atuar sobre uma célula, causando alterações genéticas que levem aí ao descontrole do ciclo, ao aumento do número de células, podendo, né, infiltrar e podendo também, em alguns casos, se espalhar por outros tecidos, ok? Então, quando a gente fala de câncer, né, existe uma multiplicação descontrolada das células alteradas, tá? Então, inclusive, essas células alteradas, elas competem com as células normais nos nossos tecidos, elas competem por nutrientes, por oxigênio, por espaço, né, de fatores de crescimento, e, querendo ou não, existe um acúmulo dessas células cancerosas, muitas vezes formando um tumor, tá? Quando a gente fala em tumor, esse termo que a gente usa para tumor, é um câncer sólido, né? Nem todos os cânceres são sólidos, né? Existem, por exemplo, alguns cânceres que acontecem nos vasos sanguíneos, né? Nas células sanguíneas. Então, todo mundo já deve ter escutado sobre leucemia, né? Leucemia é um tipo de câncer que acomete aí os leucócitos, né? Os glóbulos brancos. Então, nesse caso, ele não forma um tumor, né? Ele vai formar
um câncer aí que já está no formato líquido. Então, nem todo câncer é um tumor, tá? Tumor é uma massa de célula durinha aí. Então, o que acontece, né, que é da mesma maneira que vocês estudaram evolução, quando estudaram lá a parte de genética, as nossas células cancerosas e as nossas células normais, elas competem pelo ambiente, pelos nutrientes. Então, quando vocês estudaram evolução, né, vocês estudaram o seguinte, que a espécie que sobrevive é aquela que consegue, né, a seleção natural acontece, né, selecionando os indivíduos que conseguem sobreviver e deixar descendentes férteis, né? Então, o exemplo da girafa, como vocês já devem ter estudado no semestre passado, né, será que todas as girafas já tinham pescoço longo? Será que tinha girafas de pescoço curto? Como aconteceu a evolução? A gente não pode acreditar, né, vocês já estudaram isso, que não foi que as girafas esticaram o pescoço para pegar as folhas nas árvores mais altas, né, nos galhos mais altos, e passou isso para as próximas gerações. Lembrando, né, para uma característica passar de uma geração para outra, essa característica tem que estar nos gametas. Então, o que provavelmente aconteceu, né, é que antigamente existiam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço mais longos. Então, à medida, né, que foi passando o tempo, lógico que as girafas de pescoço longo conseguiam pegar, né, mais folhas em galhos mais altos e deixavam descendentes férteis. Essas girafas de pescoço curto, que não conseguiam se alimentar, né, dessas folhas, acabaram sendo eliminadas ao longo da geração, né? Elas acabaram morrendo, provavelmente de fome, e não deixaram descendentes, né? Não faziam filhotinhos aí para as próximas gerações. Então, a seleção natural acontece, né, selecionando o que sobrevive, né, e o que deixa descendentes férteis. Então, se a gente pensar na célula de câncer, é a mesma coisa, tá? Então, a célula de câncer, ela não gera mutações para fazer alguma coisa, né? As mutações, elas são aleatórias, e as mutações que trazem vantagens seletivas ou que não traz nenhuma vantagem, mas que não causam prejuízos, né? As mutações com vantagens, elas são selecionadas ao longo da evolução, né? Vai deixar mais células filhas e vão sobreviver, ok? Então, a célula de câncer, ela também passa por um processo de evolução, tá? Onde acontecem algumas mutações, e as mutações que trazem vantagens de crescimento, de sobrevivência, elas são mantidas aí, né, nos tecidos, ok? Então, aqui a gente tem falando, né, justamente que as células normais, elas formam tecidos e órgãos, tá? Fazem divisão celular, e caso ela sofra ação de agentes cancerígenos, pode levar a mutações no DNA, tá? E essas mutações que possam trazer vantagens seletivas, como o aumento da proliferação celular, né, pode fazer com que ela cresça de forma descontrolada, e muitas vezes esse crescimento de forma descontrolada pode levar à invasão dos tecidos adjacentes, ou inclusive invasão a tecidos longe aí do seu local de origem. A gente vai falar mais lá na frente sobre isso, ok? Então, aqui mostrando o esquema, né, de uma célula geneticamente alterada. Então, essa célula sofreu uma mutação, né? Essa mutação levou a uma hiperplasia, ou seja, um aumento da proliferação celular, por enquanto ainda de forma controlada, tá? Então, depois da hiperplasia, né, essa célula pode sofrer outras alterações, levando a uma displasia, né? Então, o que é displasia? Displasia é o aumento da proliferação celular e uma alteração da morfologia, uma alteração da diferenciação celular, ok? E mais alterações genéticas podem levar à formação de um câncer. Normalmente, os cânceres começam de forma in situ, ou seja, localizado, e outras alterações aí podem levar à capacidade de invadir o tecido vizinho, né? E caso caia no vaso sanguíneo, no vaso linfático, numa cavidade abdominal, ele pode criar o que a gente chama de metástase. Então, mais lá na frente a gente vai falar sobre metástase um pouquinho, ok?
Então, o câncer, ele atinge não só as células do parênquima, do tecido, né? Quando a gente fala de célula parenquimatosa ou do parênquima, é aquele tipo celular que vai ser responsável por uma determinada característica tecidual. Por exemplo, né, os hepatócitos, eles fazem parte do parênquima do fígado, né? Então, elas formam ali, fazem as funções do fígado. Então, né, os tumores no parênquima vão ditar o comportamento desse tumor e as consequências desse tumor, ok? Mas, para um câncer, né, ele conseguir se instalar e conseguir sobreviver, é necessário também que façam alterações nas células do estroma, né? Então, o estroma ele vai permitir o crescimento e a evolução. Então, o que é o estroma, né? O tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, fibroblastos, tudo isso daí pode ajudar o câncer a se estabelecer e a sobreviver no nosso tecido, tá? Então, para um câncer se instalar, precisa de alterações tanto no parênquima quanto no estroma do tecido, ok? Quando a gente fala de câncer, de tumor, é muito comum a gente ouvir falar em câncer benigno e câncer maligno, né? Então, a gente vai passar nossa aula justamente diferenciando tumores benignos e tumores malignos. E é importante que a gente saiba isso, tá? Na disciplina, a gente saiba isso na hora da prova e também na vida vocês vão precisar muito saber de fazer essa diferenciação, ok? Quando a gente fala de tumor benigno, geralmente os tumores benignos eles terminam com o sufixo "oma", tá? A gente vai ver uma lista daqui a pouco, mas por exemplo, lipoma é um câncer benigno em tecido adiposo, né? Então, osteoma, né? Osteoma é um câncer benigno de osso, né? De tecido ósseo. Então, adenoma é um câncer benigno de uma glândula, de tecido glandular, tá? Leiomioma é um câncer benigno de músculo liso, tá? Então, são exemplos de tumores que terminam apenas com oma, que geralmente quando a gente observa esse nome, a gente já imagina que é um tumor benigno. Existem alterações? Existem, né? Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, em linfoma, ele é um tumor maligno, ok? Tá? Ele termina aqui com oma, né? Apenas com oma, mas ele é maligno, ok? A maioria dos tumores malignos, eles vão terminar, no entanto, né? Ou começar com sarcoma ou carcinoma. Quando a gente fala em carcinoma são os tumores malignos que têm, de modo geral, uma origem epitelial. Ok? E o sarcoma geralmente aí tem a ver, né, com tecido, por exemplo, conjuntivo, tá? Geralmente é tecido conjuntivo. A gente vai ver aqui uns exemplos também, tá? Mas carcinoma geralmente é para tecido epitelial. Então, todo tumor maligno termina com sarcoma ou carcinoma? Não, né? Alguns outros exemplos aqui, por exemplo, leucemia, tá? Leucemia é um tumor maligno, né? Como a gente falou agora há pouco, linfoma é um tumor também maligno, ok? Então, ó, aqui, tecido de origem, composição da célula do parênquima, né? Tecido conjuntivo de derivados. Então, ó, fibroma é benigno, fibrosarcoma maligno. Lipoma benigno, lipossarcoma maligno, tá? Então, exemplo, leiomioma, né, que é um tumor do músculo liso, é benigno, leiomiosarcoma maligno, tá? Músculo estriado, a gente chama o benigno de rabdomioma e o maligno de rabdomiosarcoma, tá? Aqui a gente tem caso, por exemplo, meninge, câncer de meninge, a gente pode ter um meningioma, que é benigno, e quando eu falo meningioma invasivo, já é maligno, tá? O mesotelioma, ele também, né, um câncer do mesotélio, ele também é maligno. Então, como eu falei, adenoma é um câncer agora de origem epitelial, né, benigno, adenoma. Adenocarcinoma vai ser maligno, ok? Então, aqui a gente está falando, né, de um câncer com apenas um tecido, né, alterado, ok? Mas existem alguns tumores
que, por exemplo, ele ocorre quando atinge mais de um tecido. Se esses tecidos, né, esses tecidos que foram alterados, eles são derivados da mesma camada da célula germinativa, a gente vai chamar de tumor misto, tá? Então, tumor misto quer dizer que é um tumor que é formado por mais de um tecido, tá? Então, pelo menos 2 tecidos, mas os 2 tecidos, né? Vou colocar aqui 2 tecidos, 2 ou mais, né? Geralmente são 2. Esses 2 tecidos aqui, eles têm a origem da mesma camada germinativa, tá? Os 2 vêm da mesma camada germinativa, ok? Um exemplo de tumor misto é justamente um adenoma pleomórfico, tá? Que acontece na glândula aqui salivar, tá? Que pode acontecer, aqui está mostrando o tumor, ele tem origem de mais de um tecido nesse caso. Um outro tipo de tumor, sem ser um misto, é quando existe alteração de mais um tipo celular e eles têm mais de uma origem embrionária, né? São de camadas germinativas diferentes. Então, aqui é o caso dos teratomas, tá? Então, teratoma é um tumor que envolve mais de um tecido, tá? Só que os tecidos, eles são originados de diferentes camadas germinativas. Tá? Então, os teratomas, eles acometem principalmente, né, locais aí ricos em gametas, tá? Ou então nos próprios gametas. Podem acontecer também acometer um zigoto, tá? E isso leva à formação de um tumor com diferentes tecidos atingidos de diferentes camadas germinativas. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver que nesse tumor existe a formação de cabelo, de dente, tá? É muito comum também a presença, que é num corte histológico, de um tecido ósseo. Opa! Voltou aqui. Né? Mas, ó, aqui a gente tem tecido ósseo, tecido adiposo, pele e pelos a gente já falou, tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, ele atua aí em mais de uma camada, mais de um tecido, né, de diferentes camadas germinativas, do ectodermo, do endoderma, né, e mesoderma. Então, eles são de diferentes camadas. Então, a gente vai ter aí 4 propriedades que justamente vai diferenciar um tumor benigno de um tumor maligno, tá? Então, a gente vai ter diferenciação e anaplasia, a taxa de crescimento, invasão local e metástase. Então, aqui, ó, essa parte aqui é uma parte importantíssima, né? Que é justamente a que vai diferenciar um tumor benigno de um tumor maligno, ok? Então, eu sugiro, né, que essa parte vocês tenham bastante atenção, que vocês se dediquem e estudem bem nessas 4 características aqui para dividir tumor benigno e tumor maligno. Então, a primeira propriedade que a gente vai estudar é justamente a propriedade de diferenciação e anaplasia. Então, primeiro, né, o que vem a ser diferenciação? É uma propriedade muito comum, né, muito importante no nosso corpo. Então, a gente, né, nossas células todas se originaram lá da união, né, do espermatozoide com o ovócito, né, forma o zigoto, que sofrem diversas mitoses, justamente para dar origem a todas as células do nosso corpo. Então, cada célula aqui, não diferenciada ainda, né, a célula que acabou de nascer, da divisão lá do zigoto, por exemplo, ele vai se diferenciar em tipos diferentes. Cada tipo celular vai ser responsável pelas características daquele tecido. Então, por exemplo, né, algumas dessas células, quando a gente era lá um embriãozinho, elas se destinaram a formar o nosso tecido nervoso. Então, por exemplo, algumas células se diferenciaram em neurônios, né? Outras células se diferenciaram em células cardíacas, né? Células musculares estriadas cardíacas, que formam o nosso coração. Outras células ali deram origem aos enterócitos, né? Que formam o nosso intestino.
outras células vão formar os hepatócitos, que vão formar o nosso fígado e por aí vai, né? Então, as células, para executarem alguma ação importante, uma ação do nosso corpo, né, de um tecido específico, ela precisa se diferenciar, não só morfologicamente, mas funcionalmente, né? Lembrando que todas as células do nosso corpo, elas têm origem, né, no início lá de uma célula única, ok? Mas depois foram se dividindo e cada uma tinha que executar uma função. Então a gente chama isso de diferenciação, né? Quando a célula que ainda acabou de nascer, né, uma célula não diferenciada, quando a gente é um embriãozinho, ela precisa dar origem a um tipo celular específico. Então a formação desse tipo celular específico a gente chama de diferenciação. Então o que acontece? Alguns tipos de tumores, eles mantêm essas características, né? Então, essa manutenção das características morfológicas e funcionais de um tumor, a gente vai chamar de diferenciação, tá? Então, alguns tumores, eles vão ser diferenciados, enquanto outros existem a perda da diferenciação, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem células musculares lisas, né, um tumor benigno, onde eu consigo ver a característica desse tipo celular, mas aqui a gente tem um tumor que a gente chama de anaplásico. O que é anaplasia? Anaplasia é justamente essa perda da diferenciação. Perda da diferenciação celular. Diferenciação celular, tá? Então, o que acontece? Tumores, né, malignos, alguns deles, eles acabam crescendo, se dividindo, né? Se divide, e aí o que acontece é que muitas vezes você nem espera a célula crescer, se diferenciar, ela já está se dividindo de novo. Então, existe, em muitos casos, a perda da diferenciação celular, que é o que a gente chama de anaplasia, ok? Então, o que acontece? Os tumores benignos, eles não são anaplásicos, tá? Então, os tumores benignos, eles são diferenciados, tá? Todos os tumores benignos, eles são diferenciados. Já os tumores malignos, eles podem variar de bem diferenciado, ou seja, eles ainda podem parecer o tecido que deu origem, diferenciados. Eles podem ser pouco diferenciados, ou seja, quando ele lembra, né, não é igual, mas lembra, pouco diferenciado, ou ele pode ser anaplásico, tá? Então, um tumor anaplásico quer dizer que ele não é diferenciado, né? Ele perdeu as características do tecido. Então, os tumores benignos todos são bem diferenciados e os tumores malignos podem variar de bem diferenciado até anaplásico. Então, cuidado, gente, ó. Todo tumor anaplásico, ele é maligno, tá? Mas nem todo tumor maligno, ele é anaplásico, tá? Existem tumores malignos que são bem diferenciados ou que são pouco diferenciados. A gente vai ver algumas imagens disso daqui. Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de um câncer que é um leiomioma do útero, né? Então, termina só com oma. Então, a gente sabe que é um tumor benigno, ok? Então, como é um leiomioma, ele atinge aí o músculo liso, tá? Músculo liso, ok? Então, quando a gente observa essa imagem, a gente consegue ver que existe ainda aqui uma semelhança, né, com um músculo liso, né? Eu olho isso daqui e eu sei que é um músculo liso, né? Eu sei que é músculo. Então, nesse caso, esse tumor ele é diferenciado, tá? Existem algumas características que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que é bem característico de uma anaplasia também. Nesse caso, a gente não vê a área de necrose, tá? Então, a gente vai ver que a anaplasia pode trazer necrose. A gente pode observar também que não existe células em mitose aqui, tá? A gente vai ver que acontece isso. Os núcleos, a gente tem um núcleo, né? Igual, né? Um núcleo por célula. E existe aí, a gente vai ver daqui a pouco,
que não existe o que a gente chama de atipias, tá? A gente já vai falar daqui a pouco. Aqui agora nessa imagem, a gente consegue ver um adenocarcinoma do cólon, né? Então, terminou com carcinoma, né? Eu já sei que é maligno, tá? É um câncer maligno. Se é carcinoma, é um câncer maligno derivado de um tecido epitelial, tá? E esse adeno aqui geralmente remete a um tecido que tem função glandular, ok? Então, o que acontece? Aqui desse lado, a gente consegue ver, né, cortes transversais, cortes longitudinais de um tecido até normal, ok? E a gente já vendo aqui, né, um tecido normal, e quando a gente observa aqui, a gente já observa que ainda lembra um pouco, né? Então, ó, se observar aqui, vou tirar do zoom, isso daqui ainda lembra isso daqui, tá? Apesar disso, quando a gente observa esse tecido, eles são irregulares, né? Se a gente observar, nem todas as células têm o mesmo tamanho, ok? Então, já existe aqui uma invasão, inclusive, a camada muscular, mas apesar disso, né, a gente consegue observar que ainda existe uma lembrança do tecido original, tá? Então, esse câncer aqui, ele ainda não é anaplásico, ok? Agora, quando eu observo isso daqui, ó, essas células bem pequenininhas, bem diferenciadas, que não tem forma, isso daqui é bem característico de um tecido anaplásico, tá? Que é um carcinoma, ou seja, também é um câncer... Opa, o que foi que eu fiz? Ele é um carcinoma, ou seja, também é um câncer maligno, né? Tá aqui escrito carcinoma, cadê? A minha caneta tá pra cá. Carcinoma, então quer dizer que é maligno também. Só que agora, né? E não existe formato de célula, tá? Então são células bem pequenininhas, diferenciadas, etc e tal. Então nesse caso, esse câncer aqui é anaplásico, tá? Então imagine, você está fazendo uma prova de histologia, o professor coloca essa lâmina aqui, essa região, para vocês virarem e dizer o que é. Não dá para saber, né? Então, vocês iam chorar para o professor de histologia, porque fala, professor, isso daqui não dá para entender o que está acontecendo, né? Não dá para ver as características desse tecido, ok? Então, nesse caso, eu tenho um tumor, essa lâmina de uma lâmina de um tumor anaplásico, né? Ou seja, sem as características morfológicas, perdeu aí a diferenciação celular, ok? Então, o que é que a gente vai ter como anaplasia, né? A anaplasia, como a gente falou, é a falta de diferenciação celular, o que acaba sendo a marca bem aí da malignidade. Lembrando que os tumores malignos nem sempre são anaplásicos, mas todo tumor anaplásico é maligno, ok? Se vocês viram a questão falando, fulano de tal descobriu, né, um câncer anaplásico, na hora você puxa uma seta e fala maligno, ok? Muitas vezes a anaplasia, né, que é essa perda das características de um tecido, vem acompanhado de outras características, como por exemplo, pleomorfismo, tá? Pleomorfismo significa células de diferentes tamanhos e formas, tá? Então não existe uma uniformidade, o núcleo também não é uniforme. Então pleomorfismo significa diferentes tipos aí de tamanho e forma. Morfologia nuclear normal. Geralmente, né, quando a gente fala em células de câncer que estão se dividindo o tempo inteiro, o que acontece é que o núcleo geralmente está bem marcado. Muitas vezes o núcleo ele é bem grande, tá? Às vezes o núcleo é do tamanho da célula. Porque quanto maior o núcleo, quanto maior a cromatina abundante, significa que está acontecendo muita transcrição, muita divisão celular. Então, é bem comum a gente ver aqui núcleos bem grandes, né? Muitas vezes ocupando a célula inteirinha só de núcleo aí, muitas vezes formato irregular, mas um núcleo geralmente bem marcado. Então, o que acontece também, né, é que existe um número aumentado de mitoses em células de câncer, né? Então, a gente encontra muita mitose quando a gente analisa o tecido, principalmente porque se a célula está se dividindo o tempo inteiro, então vai ser muito comum a gente vai encontrar aí justamente essas mitoses. Só que muitas vezes, né, nessas mitoses existem alguns erros, perda, ganho de cromossomo,
cromossomos com formatos diferentes. Então a gente chama isso daí de figuras mitóticas atípicas, tá? Ou bizarras, que é quando o formato, né, a organização dessa divisão celular é bem estranha. Perda da polaridade, né? Então as células elas não estão numa única direção, né? Elas crescendo, elas começam a crescer de forma desorganizada. Também é possível encontrar células gigantes tumorais, tá? Né? Geralmente células com um único núcleo grandão, tá? Ou inclusive com mais de um núcleo, ok? E muitas vezes também pode encontrar uma área de necrose aí, né? Isquêmica, às vezes pode aparecer uma área assim com necrose do tipo caseosa, né? Coagulativa, dependendo do local. Então, ó, nessa imagem aqui é um tumor anaplásico. A gente consegue ver que existe perda da diferenciação celular. Outra coisa que a gente pode ver, um pleomorfismo, né? Então existem células bem pequenas, células maiores, células gigantes aqui, tumorais, tá? Então, aqui tem um grande pleomorfismo celular e nuclear, né? Tanto a célula quanto o formato do núcleo é bem variável, né? A gente consegue ver células gigantes, tumorais aqui também, ok? E esse daqui é um tumor anaplásico, tá? Um tumor anaplásico aqui do músculo esquelético, tá? Então aqui é um rabdomiossarcoma, né? Sarcoma, tá dizendo que é maligno, tá? E rabdomio é músculo estriado esquelético. Vou colocar só estriado, músculo estriado, ok? Então, exemplo de pleomorfismo, de anaplasia aqui. Então, ó, aqui dá para ver uma área de necrose, ok? Ó, uma área de necrose. Então, muitas vezes o câncer é associado de uma área de necrose. Então, aqui é um leiomiosarcoma, ou seja, um câncer maligno de músculo liso. Então, ó, o que a gente pode observar aqui, né? Atipias nucleares, células com núcleos de diferentes tamanhos. Um aumento do número de células, a gente consegue, inclusive, pode ver células em diferentes orientações, né? Uma perda da orientação, um aumento da atividade mitótica, olha, célula em divisão aqui, ok? Então, ó, alguns pleomorfismos, né? Então, a gente está vendo tamanhos diferentes de célula, de núcleo, células gigantes, tá? Aqui células com mais de um núcleo, né? Pode acontecer, células com mais de um núcleo também. Então, quanto mais eles estão se dividindo, maior o núcleo ou o número de núcleos também aumenta, ok? Mitoses, né? Como eu falei, é bem comum o aumento do número de mitoses num câncer anaplásico. Então, aqui, ó, uma prófase, uma metáfase, uma anáfase e uma telófase. Então, isso daqui são mitoses típicas, mas muitas vezes também podem acontecer mitoses atípicas, né? Como, por exemplo, olha, uma metáfase com perda de cromossomos, tá? Aqui também, ó, perda de cromossomos, então erros durante o processo de mitose podem formar aí as figuras que a gente chama de figuras atípicas. Então, às vezes, né, um pesquisador está aí observando uma lâmina de câncer, observa os cromossomos aqui, ó, como se fosse no formato de um croissant, daquele gatinho, né, ranzinza, de flor, de árvore, de bebezinho, de nota musical, né, um Beyblade, morcego, hashtag. Então, esses cromossomos, eles podem estar organizados de uma forma tão atípica, tão diferente, que podem aparecer o que a gente chama de figuras mitóticas, tá? Inclusive, esse daqui, né, conseguiu enxergar uma marca aqui de bebida, né, tá aqui o nome, mas não vou comentar, né, mas que, né, bate o olho e já observa um formato bem diferente aí desses cromossomos, ok? Então, ó, aqui nessa imagem é justamente para a gente ver, né, uma evolução aqui do câncer, tá, no cólon. Então, aqui tem um cólon normal, então a gente vê as células organizadas aqui uma do lado da outra. Aqui uma neoplasia benigna, bem diferenciada ainda, né? Então, apesar de ter um número aumentado de células, mantém uma certa lembrança.
Aqui é uma neoplasia já maligna, mas bem diferenciada, ela ainda lembra um pouco, tem algumas características desse tipo celular, né? Apesar de ter um número aumentado de células, apesar disso você consegue ver um formato aqui circular ainda. Uma neoplasia maligna pouco diferenciada, então vai perdendo as suas características, e aqui é uma neoplasia anaplásica, né? Então nesse caso, ó, células bem pequenininhas, né? Perderam a diferenciação, perderam o formato, perderam as características, diferentes tamanhos celulares, diferentes núcleos, figuras mitóticas aqui aparecendo, então é uma neoplasia anaplásica, um câncer maligno aí anaplásico. Lembrando, né, que aqui nesse caso justamente está mostrando que daqui para cá é maligno, né? Mas esse maligno foi desde bem diferenciado, pouco diferenciado e anaplásico, tá? E lembrando que todo tumor anaplásico é maligno, tá? Tumores benignos, eles são diferenciados. Então, se cair na prova perguntando, classifica ou diferencia os tumores benignos e malignos quanto à diferenciação e anaplasia. Então, você vai dizer o seguinte: os tumores benignos são sempre diferenciados e os tumores malignos podem variar desde bem diferenciado, pouco diferenciado e anaplasia e anaplásico, né? Lembrando que a anaplasia é a perda da diferenciação celular, né? Então a célula perde as características do tecido que deu origem a esse tumor. A segunda característica que vai diferenciar um tumor benigno e maligno é o crescimento. Então, normalmente, as nossas células, né, normais, elas crescem, né, numa determinada velocidade. Então, essas células, se vocês observarem em vermelho, elas estão crescendo meio que juntas e elas possuem o que a gente chama de inibição por contato. Quando uma célula encosta na outra, ela meio que para de se dividir, né? Ela não cresce em camada uma em cima da outra, elas estão crescendo aí, ó, uma única camada. Já nas células tumorais, a gente vai ter aí a divisão celular acontecendo de forma normalmente mais instável, tá? Então, elas crescem normalmente numa velocidade maior e não existe uma organização, né? As células nem todas crescem ao mesmo tempo aí, e elas estão crescendo uma em cima da outra, né? Porque ela perde o que a gente chama de ela tem uma inibição por contato, ela perde a inibição por contato, tá? Então, ela tocar na outra célula não quer dizer nada, ela vai se dividir da mesma maneira, tá? Então, se a gente for comparar, né? Aí, desde o primeiro dia, as duas células uma célula dando origem a duas células. No dia 2 aqui é a célula normal desse lado, né? Já mostrando um crescimento num ritmo estável, né? E aqui desse lado a gente tem células de câncer crescendo, cada uma no seu momento de forma instável, né, numa velocidade instável e tendo aí o que a gente fala, né, de um crescimento um sobre o outro, ok? Então, o que tem que ser bem importante, gente, não é para a gente pensar que os tumores benignos crescem lento e os tumores malignos crescem rápido. Geralmente é assim, mas não é sempre. O que a gente vai poder dizer é o seguinte: os tumores benignos, mesmo ele crescendo geralmente lento, eles crescem numa velocidade estável. Tá? Então ele cresce meio de forma previsível. Já os tumores malignos, eles crescem numa velocidade instável. Ou seja, ele pode estar aqui crescendo por agora lento, né? Daqui a 2 meses você investigar essa pessoa, ele está crescendo de forma uma divisão mais rápida, às vezes param de se dividir, aí volta de forma rápida, depois volta lento, então existe instabilidade, tá? Alguns tumores benignos, inclusive, eles param também de se dividir, tá? A velocidade é estável e alguns param mesmo a divisão celular, ok? Sobre crescimento, né, essa parte de divisão celular, né, que cresce de forma descontrolada, a gente tem o seguinte, né, uma célula normal, ela sofreu por uma mutação, né, então a única célula sofreu mutação de um tecido,
essa célula ela vai sofrer outras divisões e após 30 divisões celulares, a gente vai ter 10 elevado a nona número de células, tá? E isso dá 1 grama, tá? Menos de 1 grama, desculpa, tá? Mas essa quantidade de... Só para a gente ver aqui quanto dá 10 elevado a 9. É uma boa pergunta, olha. 10 elevado a 9 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 1000, milhão, bilhão. Então, quando uma célula de tumor sofre apenas 30 divisões, dá origem aqui a 1 bilhão de células. E 1 bilhão de células vai ser a massa, a menor massa que a gente pode detectar, por exemplo, um câncer de pulmão. Ou seja, quando a gente já descobre um caroço, que é um câncer, né, uma massa tumoral, você já tem no mínimo 1 bilhão de células alteradas, tá? Pelo menos 1 bilhão de células tumorais. Então, por isso é muito importante, né, o diagnóstico cada vez mais cedo e depois de um diagnóstico você já ser enviado para um tratamento, tá? Principalmente porque se essas células aqui do pulmão, por exemplo, né, que se dividiram 30 vezes formaram 1 bilhão de células, se ela se dividir só mais 10 vezes, vai levar 10 elevado a 12 células, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1000, milhão, bilhão, trilhão. E 1 trilhão de células, geralmente, leva a 1 quilo de tumor. E dependendo do local, 1 quilo de tumor é o máximo de peso de tumor que é compatível com a vida. Depois, né, com um tumor que já tem 1 quilo, né, de células, muitas vezes ele já consegue se espalhar para outros tecidos e aí, né, dificultar a sobrevivência do paciente. Ok? Uma coisa bastante importante quando a gente fala de divisão e também de crescimento celular aqui, né, de célula de câncer, é que a gente já falou, né, que uma célula normal passa, né, tem efeitos aí, passa por alguns agentes que são cancerígenos, radiação, né, alguns vírus, algumas substâncias químicas, como cigarro, alguns alimentos da gente pode levar ao câncer. Então, vai levar a célula normal, vai passar por uma mutação, ou algumas mutações, até virar uma célula tumoral. Lembrando, né, que essas células vão continuar se dividindo e podem, por exemplo, passar por outras mutações. Tá? Então, a célula aqui tumoral que passa por mutações, né, como elas são aleatórias, algumas, por exemplo, pode levar à morte dessa célula, né, a apoptose. Mas outras mutações, por exemplo, podem trazer outras características para essa célula, outras vantagens seletivas. Por exemplo, essa célula tumoral aqui, vamos supor que ela tem uma mutação, né, que faz com que ela cresça mais rápido, e aí essa mesma célula, né, teve células filhas e aí sofreu uma mutação que agora permitiu com que ela precisasse de menos fatores de crescimento para se dividir, né? Então, essa célula aqui também vai se dividir, podem sofrer outras mutações, algumas vão ser deletérias, né, vão fazer a célula morrer, mas pode formar aqui uma outra mutação com outras características, outras vantagens seletivas. Então, esse mesmo conjunto, né, de células com o mesmo tipo de mutação, a gente vai dizer que são subclones, tá? Então, num tumor, um conjunto de tumor, né, um conjunto de células alteradas, a gente vai ter diferentes subclones, né? A gente chama de subclones tumorais. Então, aqui é um subclone, aqui é outro subclone, aqui é outro subclone, aqui é outro subclone. Então, são células tumorais que originaram da mesma célula mutada, mas que ao longo, né, da proliferação celular, passou por outras mutações, trazendo características diferentes para esse tumor. E isso é um problema na terapêutica, né? Porque a gente tem células tumorais diferentes, com mutações diferentes, né? Com características diferentes, e muitas vezes fica complicado
tomar um remédio, né, prescrever um remédio que funcione para todos os subclones, tá? Então, por isso, né, como não existe ainda uma droga, uma substância, né, de farmácia que a gente pode dar para uma pessoa de câncer para curar o câncer, né? Por quê? Porque as células são diferentes, né? Mesmo vindo da mesma célula, mas elas podem ter sofrido mutações diferentes, né, à medida que se dividiam, trazendo características diferentes, material genético diferente, então nem todos os remédios conseguem matar todos os tipos dessas células, ok? Além disso, né, quando a gente fala numa célula de câncer, vai ter um conjunto de células que vai continuar dividindo e formando outras mutações, mas algumas células podem, por exemplo, entrar em G0 e parar de se dividir, né? Ou então elas podem se diferenciar, né? Uma célula que estava se dividindo, ela pode se diferenciar, parar o ciclo, outras células podem morrer. Então, o que acontece? Nesse conjunto de células que a gente está vendo aqui, né, cada uma com sua característica genética, representada aqui por uma cor diferente, algumas células continuam se dividindo e se proliferando, e outras param de se dividir. E isso também é um problema, né, para a terapêutica. Por quê? Uma das principais técnicas utilizadas, né, para controlar o crescimento celular é a quimioterapia. Então, a quimioterapia consiste em você injetar algumas substâncias químicas, né, para justamente matar células cancerosas. Só que a quimioterapia, ele não se liga e não destrói exatamente as células cancerosas em específico. Ele vai destruir células que estão em divisão rápida ou divisão contínua. A gente sabe, né, que as células de câncer, elas têm a característica de uma divisão, uma proliferação descontrolada. Só que a quimioterapia, ela vai matar não só as células de câncer, que estão crescendo rapidamente, mas outras células de outros tecidos, como, por exemplo, nosso cabelo cresce de forma rápida, né, de forma contínua. Então, a quimioterapia, um dos efeitos colaterais é a queda de cabelo, né, porque essas células se dividem muito. Células ali dos nossos leucócitos, né, nossos glóbulos brancos, eles também crescem rapidamente. Então, pessoas que fazem quimioterapia geralmente têm uma destruição aí de muitos leucócitos. Então, com isso, a resistência baixa, né? Ela geralmente tem que estar protegida, né? Porque como o número de células de defesa está baixo, então a resistência dessa pessoa também está baixa. Então, existe grande chance de pegar outras doenças, tá? E como a gente falou, tem mais outro problema que naquele conjunto de células tumorais, nem todas estão se dividindo, né? Algumas células, como a gente viu, podem entrar em G0 e parar de se dividir. Então, na quimioterapia, ela não vai morrer, porque ela não estava se dividindo. E essas células depois podem voltar a se dividir. Então, é por isso que a quimioterapia geralmente está associada a um outro tipo de tratamento, né? Que é para tentar justamente destruir as células que não estão se dividindo também, ok? Então, como a gente também comentou, né, quando eu estava passando o videozinho, que normalmente uma célula normal, ela passa por uma inibição por contato. Então, ou seja, ela está crescendo, na hora que ela toca uma outra célula, ela não vai continuar crescendo nessa direção, ok? Já as células cancerosas, elas perdem a inibição por contato, tá? Então, encontrou uma célula vizinha, não tem problema, eu cresço por cima dela, tá? Então, aqui a gente tem, né, células de câncer que estão representadas aqui crescendo em mais de uma camada. Então, aqui nessa imagem a gente tem células, né, em laboratório, onde a gente vê as células crescendo, mas não crescendo em apenas uma camada, tá? Uma monocamada, como a gente chama, monocamada. E aqui nessa imagem a gente está vendo as células de câncer crescendo uma em cima da outra e perde esse formato de camada única, tá? Então, isso porque elas perdem, existe a perda da inibição por contato. Inibição por contato. Ok? Então, ó, antes da gente continuar, eu quero comentar com vocês que existem duas classes de genes que estão envolvidas aí
no câncer. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Esse aqui parece uma tela branca, beleza. Então existem duas classes de genes, ou duas famílias de genes, que são envolvidas aqui na proliferação celular e no câncer, tá? A primeira delas, a gente chama de proto-oncogenes. Então, os proto-oncogenes, eles estão presentes no nosso corpo, normalmente, e eles estimulam, os proto-oncogenes, tá? Eles estimulam a proliferação celular. Mas o que acontece? Para acontecer essa proliferação celular, ele vai precisar de um estímulo, tá? Perante um estímulo. Que estímulo pode ser? Então, ó, receber um hormônio, um fator de crescimento. Então, as proteínas que são sintetizadas pelos proto-oncogenes vão estimular a divisão celular, tá? Então, isso daqui é o que acontece normal no nosso corpo, ok? E existe uma outra classe de gene, que são os genes supressores de tumor. Então, os genes supressores de tumor, né, suprimir é evitar, né, diminuir, impedir que algo aconteça. Então, os genes supressores de tumor, eles normalmente, né, também vão produzir proteínas que inibem a proliferação celular. Mas vai inibir a proliferação celular, né, quando não tem um estímulo. Tá? Então, um tecido meu que não sofreu nenhum dano, não está precisando crescer, os genes supressores de tumor, né, produzem proteínas que vão estar lá ativas dizendo, gente, essa célula não precisa se dividir. Não vamos dividir, tá? Os genes supressores de tumor falam, nós não vamos dividir, não tem nenhum aviso, né? Não chegou nenhum aviso no nosso tecido dizendo que a gente precisa de mais células, então a gente não vai se dividir, ok? Já os proto-oncogenes são aqueles que recebem o WhatsApp, né, do corpo, né? Então, olha, recebi um fator de crescimento, a gente precisa se dividir, e a célula vai lá e se divide, tá? Então, a divisão celular, como eu falei lá atrás, ela é controlada, né? Então, quando eu preciso dividir, vai receber um estímulo, esse estímulo vai ativar algumas vias e com isso vai levar à proliferação celular, tá? Então, os proto-oncogenes estimulam a proliferação celular perante a um estímulo, né? Então, existe aí um controle. O que acontece? No câncer, existem algumas alterações em alguns genes, que aí esse proto-oncogene, ele pode sofrer alterações genéticas, mutações, translocações, amplificação gênica, formando o que a gente chama de oncogenes. Então, os que são oncogenes? Oncogenes são genes aí também que produzem proteínas que estimulam a proliferação celular, mas de forma descontrolada. Tá? Então, sem a necessidade de um estímulo descontrolada, sem a necessidade de um estímulo, ele está aí estimulando a proliferação celular, tá? Então, proto-oncogênio a gente tem na gente que está saudável, ele está lá ativo. Quando eu preciso dividir, ele estimula a divisão. Mas alterações nele podem levar à ativação em oncogenes, tá? Então, os oncogenes são genes que estimulam a proliferação celular também, mas de forma descontrolada, ou seja, sem a necessidade de um estímulo. Ok? E os genes supressores de tumor são os genes que inibem a proliferação celular, tá? Se não tem necessidade, você não vai se dividir, ok? Então, aqui é só um videozinho para a gente mostrar mais ou menos sobre esses genes, tá? Então, nas nossas células aqui, elas podem passar por mutações espontâneas, né? Que, por exemplo, pode levar à ativação de um oncogene, tá? Então, os proto-oncogenes, eles vão ser ativados em oncogenes
e vão permitir aí a formação de um câncer. Então, esses protooncogenes vão estimular a proliferação celular, vão inibir a célula cancerosa ser reconhecida pelo sistema de defesa, vai formar novos vasos sanguíneos, então são os protooncogenes. Já os genes supressores de tumor, né, eles podem ser divididos em duas classes, daqui a pouco a gente vai falar, mas justamente esse tipo que a gente chama de gatekeeper, ele bloqueia a divisão celular, ok? Quando não se tem um estímulo. Então a gente pode fazer uma comparação dos protooncogenes, né, da seguinte maneira. Então, normalmente, né, na superfície da célula, existe a chegada de um fator de crescimento, um hormônio, que manda um sinal para a célula estimulando a célula a se dividir. Então, é como se fosse um carro e os oncogênios, né, os protooncogenes são acelerador. Tá? Então, quando eu boto o pé no acelerador, o carro anda. Mas mutações nesses protooncogenes e ativação de oncogênio vai fazer com que a célula se divida, mas sem a necessidade de um estímulo. Ou seja, mesmo eu tirando o pé do acelerador, o carro está se dividindo, né? Então, mesmo sem o estímulo aí de um hormônio, um fator de crescimento, a célula cancerosa vai se dividir o tempo inteiro, ok? Então, ó, vamos ver aqui, normal, como é que acontece, né? Então, normalmente, numa célula normal, existe um fator de crescimento, ele se liga a um receptor específico. Então, a ligação de um fator de crescimento ao seu receptor leva à ativação do receptor. Esse receptor ativo, ele ativa uma proteína adaptadora que vai ativar uma proteína chamada de proteína Ras. Essa proteína Ras, ela fica na parte interna da membrana, tá? E ela vai ser responsável por ativar diferentes proteínas sinases, né? Proteínas aqui que vão permitir a ativação de fatores de transcrição no núcleo e, com isso, estimular a formação de uma proteína que participe do ciclo celular, tá? Que estimule o ciclo celular. Então, ó, outra imagem aqui. Então, normalmente, o que aqui tem? Um receptor. Então, esse receptor, ele reconheceu um fator de crescimento, né? Antes disso acontecer, a proteína Ras, ela está de forma inativa, tá? Que é a Ras-GDP. Mas quando o fator de crescimento se liga, existe a ativação do receptor. Esse receptor vai ativar uma proteína adaptadora que vai conseguir ativar a proteína Ras. Essa proteína Ras-GTP, ela vai ser responsável, por exemplo, por ativar diferentes vias metabólicas que acabam levando à transcrição de proteínas envolvidas na progressão do ciclo celular. Então, existe uma proteína que é a proteína MYC, tá? Essa proteína MYC aqui, ela produz, ela estimula a ativação de alguns fatores aí que levam a célula a passar de uma etapa do ciclo para outra, ok? Então, aqui é outra imagem que mostra mais ou menos isso, tá? Então, ó, no receptor da membrana, recebeu um estímulo, né, um mitógeno, ou seja, uma substância que estimula a mitose. Então, isso leva à ativação da proteína Ras. A Ras vai ativar algumas proteínas que vão justamente levar à transcrição da proteína MYC. Tá? Essa proteína MYC, ela é responsável por ativar uma ciclina, e aí ativar o complexo ciclina-CDK, e isso leva à inativação da proteína RB. A gente já falou sobre a proteína RB lá atrás, quando a gente estudou hiperplasia e a ação do HPV, mas o que acontece? A proteína RB, ela segura um fator de transcrição chamado G2F. Então, quando a célula não está se dividindo, a proteína RB segura E2F e a célula não se divide. Mas, quando existe essa ativação que recebeu estímulo lá da membrana, proteína MYC, ela ativa um complexo ciclina-CDK, o que leva à inativação da proteína RB, e essa proteína E2F aqui, esse fator de transcrição, vai permitir a célula passar da fase G2 para a fase S, e com isso a célula avança no ciclo celular, ok? Então, assim, gente, eu espero que vocês entendam que isso é organizado, tá? Vocês não precisam exatamente saber o nome das proteínas, saber a ordem com que essas coisas acontecem que eu estou falando aqui.
O que vocês precisam saber é que, normalmente, a nossa célula, ela, para passar para o ciclo celular, existe toda uma organização, ok? Então, os próton congênitos, normalmente, eles estão envolvidos com a regulação bioquímica da célula e também com a proliferação celular, tá? Então, quando ele recebe o sinal de um fator de crescimento de um hormônio, ele vai permitir a produção de uma proteína envolvida na proliferação celular, tá? Mas isso depende de um estímulo. Mas quando eu ativo o próton congênio em oncogênio, vai fazer com que não exista a necessidade de um sinal para a célula se proliferar. Então, essa ativação de próton congênio e oncogênio pode acontecer de várias formas, como, por exemplo, uma mutação de ponto. Essa proteína RAS que eu falei aqui, RAS-GDP, RAS-GTP, ela pode passar por uma mutação, tá? Em apenas uma base, né? Então a gente chama de mutação de ponto. Então, se a gente for observar a constituição da proteína RAS, ela é formada por 189 aminoácidos, e se a gente olhar aqui no aminoácido 12, existe aqui GGC que codificam a glicina. Mas se ao invés de GGC aparecer um GTC, existe a substituição da glicina por uma valina, e o que acontece? RAS, ela vai estar o tempo inteiro na forma de RAS-GTP, ou seja, vai estar ativa o tempo inteiro, e com isso eu mando um sinal para a célula aqui, ó. Se RAS-GTP estiver ativa o tempo inteiro, se tiver uma mutação aonde ela está ativa o tempo inteiro, significa que mesmo sem fator de crescimento, ela vai estar ativa e mandando a célula produzir proteínas que permitam a progressão do ciclo, tá? Então a célula se divide 1, 2, 3 vezes porque as proteínas para a progressão do ciclo celular, elas estão disponíveis, tá? Por causa da ativação desse oncogênio. Além do RAS-GTP, que não é uma coisa que vocês precisam decorar ou aprender assim, o nome, RAS-GTP é uma mutação de ponto. Eu só quero pontuar que alguns oncogênios, eles são ativados também por exemplo, translocação. Então, o que é translocação? Vocês estudaram no semestre passado, em genética também, que translocação é a troca de fragmentos cromossômicos, né? É a troca de partes do cromossomo de cromossomos não homólogos. O que é um cromossomo homólogo? São cromossomos assim de iguais, entre aspas, né? Mas um eu recebi da mãe e do pai. Então, a gente tem 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, até, né, os cromossomos ali que são os cromossomos 22 e mais, lógico, par sexual. Então, a gente tem uma cópia que eu herdei do pai e um da mãe, então isso daí são cromossomos homólogos. Mas a translocação, ela acontece em cromossomos que não são homólogos. Ou seja, existe aqui, por exemplo, um cromossomo que a gente chama de cromossomo 9, aqui tem um cromossomo 9, e aqui tem um cromossomo 22. Pode acontecer uma translocação entre cromossomo 9 e 22, que faz com que aconteça a formação de um cromossomo pequenininho aqui, ó, que a gente chama de cromossomo Filadélfia. Então, quando existe a formação de um cromossomo Filadélfia, existe a junção, não é junção, mas 2 genes vão ficar muito pertinhos um do outro, que são os genes BCR e ABL, e isso estimula a célula a se proliferar o tempo inteiro também. Então, essa translocação do cromossomo 9 e 22 dá origem a uma leucemia mieloide crônica, tá? Então, uma translocação também pode levar a um câncer, inclusive maligno aqui, por causa de trocas de segmentos de cromossomos não homólogos, ok? Então, existe inclusive um filme chamado de Filadélfia, com PH, Filadélfia, que é justamente de um paciente, né, que teve leucemia mieloide crônica, e, lógico, né, quando você vai fazer o exame, você acha esse cromossomo Filadélfia aqui, né, que é formado por translocações de genes. Além disso, pode acontecer o que a gente chama de amplificação, que é quando existem várias cópias do mesmo gene num cromossomo um do lado do outro, tá? E isso pode levar à formação de uma região que a gente chama de região
altamente corada. Então vamos supor que eu quero ver se um determinado gene está ativo num conjunto de células tumorais. Então, normalmente, quando a gente faz isso, o que é que a gente tem? Normalmente, né, se a gente pega cromossomos metafásicos, a gente vai ter 2 cópias de cada gene em cada cromossomo. Só para a gente lembrar, né? Opa, não quero fechar. Como é que faz? Vou voltar aqui. Então, o que acontece? A gente falou que as células, quando elas passam pelo ciclo celular, na fase S, né? Então, ó, que a gente tem um esquema mostrando um cromossomo, né? Antes de passar na fase S. Vamos supor que esse cromossomo, ele tinha aqui no braço longo uma região, que é a região que codifica um gene, que é o gene MYC, tá? Então, isso daqui antes de entrar na fase S, né, do ciclo celular. A gente viu que quando a célula passa para a fase S, existe a duplicação do material genético. Então, existe a duplicação do material genético, eu vou fazer uma cópia disso daqui, só que as 2 cópias vão ficar mantidas pelo centrômero, ok? Então, se eu dupliquei o material genético, eu vou ter aqui uma cópia do gene MYC em cada uma das cromátides irmãs na mesma região, né? Que é o que a gente chama de alelo. Então, em cada cromossomo, eu vou ter 2 cópias do mesmo gene, tá? Então, aqui é só um cromossomo do pai e vai ter a mesma coisa no cromossomo que você herdou da mãe, né? Vai ter a duplicação e no mesmo local eu vou ter a presença desse gene. Então, por exemplo, eu quero saber se um determinado tumor está tendo o gene MYC está normal, só tem uma cópia. Então, quando a gente olha aqui assim, ó, a gente está mostrando um cromossomo e aqui tem uma cópia do gene MYC, aqui eu tenho outra cópia do gene MYC, aqui outra cópia e outra cópia. Então, aqui está normal. Mas quando a gente observa aqui, existe uma área altamente corada, ou seja, era para ser só um pontinho. Tudo isso daqui que está nesse verde escuro é uma cópia do gene MYC, tá? Então, eu estou tendo o que a gente chama de amplificação gênica, quando eu tenho várias cópias do mesmo gene. Então, o que vai acontecer? Na hora que for acontecer a transcrição, ou seja, formar um RNA mensageiro a partir de um gene, eu vou fazer vários RNAs mensageiros. Quando eu tiver vários RNA mensageiros do gene MYC, eles vão lá para o citoplasma, vão ser traduzidos lá nos ribossomos do citoplasma e vão fazer várias cópias da proteína MYC. Só que, como a gente falou, a proteína MYC é aquela que estimula a célula a passar para a fase S. Então, eu vou ter aí um estímulo para a célula estar sempre se dividindo, ok? Por causa de uma amplificação gênica. Então, a ativação dos oncogenes podem ser por mutação, como a mutação de ponto que a gente falou lá da proteína Ras, né, que acontece por mutação de ponto só em uma base. Pode acontecer por translocação, pode acontecer por amplificação gênica, né? Então isso pode levar aí uma proteína mutada que fica ativa o tempo inteiro, ou, né, em caso de translocação ou amplificação gênica, eu tenho a síntese aumentada de uma proteína envolvida aí com a passagem no ciclo celular, tá? Então, esses oncogenes aqui, eles podem ser ativados de várias maneiras. Eu só preciso da cópia da ativação de um alelo, tá? Então, aqui eu estava falando que a gente tem aqui 4 cópias aqui, depois passa na fase S, né? Se eu tiver ativação em apenas um desses alelos, aí a célula já começa a aumentar a sua proliferação, tá? E pode levar ao câncer, tá? Então, os oncogenes eu preciso pelo menos uma cópia ativada aí para levar a ativação do oncogene e estimular a proliferação celular de forma descontrolada, ok? Além dos proto-oncogenes e oncogenes, a gente tem os genes supressores de tumor, que são genes normais no nosso corpo, e que quando inativados
pode levar aí a problemas na parada do ciclo. Então a gente tem duas cópias, né? Então aí está mostrando em vermelho os dois alelos, mas se eu tiver mutação em apenas um alelo, o que vai acontecer? A outra cópia aqui vai estar ativa e vai mandar um sinal para a célula parar de se dividir ainda, tá? Então, quando existe aí, né, um dos alelos ainda funciona, a célula para de se dividir. Mas se os dois alelos estiverem mutados, as duas cópias estiverem mutadas, então a célula perde o estímulo de parada do ciclo, tá? Então, algumas alterações também podem acontecer no gene supressor de tumor, mas inativando o gene supressor de tumor. A gente estava falando agora há pouco de oncogene, mas quando eu tenho uma mutação no proto-oncogene para oncogene, eu estou ativando o oncogene. Mas as mutações que inativam, que impedem que os genes supressores de tumor funcionem normalmente, é que podem levar ao câncer nesse caso, tá? Esses genes supressores de tumor, eles estão envolvidos em várias ações importantes na nossa célula. Não só regular o ciclo celular, mas também está envolvido em apoptose, na integração, na integridade genômica e o reparo de DNA. Existem genes que estimulam o reparo de DNA. A adesão celular mantém uma célula grudada uma na outra. Então, alguns livros gostam aí de dividir os genes supressores de tumor em duas classes. Os gatekeepers, que são justamente o que inibem a proliferação celular, mas os caretakers significa cuidadores, né? Então, eles impedem aí que as mutações aconteçam. Então, se acontecer uma mutação, vai estimular o reparo do DNA, ok? Então, os genes supressores de tumor, eles normalmente contêm a proliferação celular, trabalham na contenção da proliferação celular, né? Então, quando a célula não precisa se dividir, ela envia um sinal impedindo a passagem de um ciclo para o outro, tá? Mas que, em alguns casos, né, se tiver inativação das duas cópias, ou seja, dos dois alelos de um determinado gene, a célula fica sem o sinal de parada, tá? Então, as células se dividem e não tem um sinal dizendo, ei, bora parar de se dividir, coisinha, né? Então, a célula continua se dividindo, ok? Então, aqui a gente tem um esquema que eu gosto muito, que justamente fala o seguinte, normalmente, né, quando a gente recebe os nossos genes dos nossos pais, né? Então aqui tem uma cópia que foi recebida da mãe e outra cópia que foi recebida do pai, né? Durante lá a formação do zigoto. Então, se durante a nossa vida a gente tiver uma mutação nesse gene aqui, nesse gene supressor de tumor, não vai acontecer nada, tá? Porque como essa outra cópia está funcionando, então ela vai impedir a formação de um câncer. Mas se eu tiver duas mutações, né? Mas duas mutações nos mesmos genes, nas duas cópias do gene, ou seja, em seus dois alelos, isso vai levar a um câncer. Isso normalmente, tá? O que acontece? Às vezes, existe um câncer na família, né? Que já está no gameta, que passa uma alteração, uma mutação, que está já na família, que é passado de pai para filho, ou de mãe para filho. Então, muitas vezes, a gente já nasce com alteração em uma das cópias, né? E aí eu só preciso de mais uma alteração para levar ao câncer. Então, isso daqui é justamente quando a gente já recebe uma mutação, né, de um dos nossos pais, né, do nosso pai ou da nossa mãe, é aí que a gente diz que é um câncer hereditário ou familiar, né? Ou quando fala, fulano tem predisposição genética, porque na família muita gente já tem esse problema. Então, geralmente, quando a gente fala isso, é porque já existe na família um gene aqui mutado que pode ser passado de pai para filho. E aí só precisa de mais um evento mutacional que inative esse outro alelo. Mas, normalmente, quando a gente recebe as duas cópias lindinhas dos nossos pais, então a gente precisa de dois eventos inativadores, cada um em um alelo, ok? De um gene supressor de tumor. Aqui tem um caso justamente do retinoblastoma. Então aqui está mostrando, né, os alelos da mãe e do pai, né? Então a mãe
do oonovócito secundário um alelo, e o espermatozoide aqui também está carregando, nesse caso, um cromossomo, mas tem os 23, né? Mas nesse cromossomo, mostrando que o alelo aqui está saudável. Então, quando a gente virou aqui um zigoto, duas cópias normais, saudáveis desse gene, que é o gene, a gente está analisando um gene chamado RB, que é o gene do retinoblastoma, e durante aí a formação, né, o crescimento, existe a formação de novas células através de proliferação celular e, eventualmente, pode levar aqui à formação de uma mutação em um dos alelos, tá? Quando o outro alelo ainda está funcionando, não vai gerar câncer. Mas se eu tiver uma mutação no outro alelo durante a minha vida, isso pode levar à formação de um retinoblastoma, né, que é um câncer que dá na região da retina. E como eu falei, né, quando tem uma forma familiar, um câncer familiar, isso significa que um dos genes já vem alterado. Então, nesse caso aqui, está mostrando que o pai já tinha uma mutação para o gene RB, e durante ali a meiose, um dos espermatozoides que carregava justamente esse alelo alterado do gene, né, fecundou, formando aqui uma pessoa heterozigota. Né? Então, ela já nasceu com um gene alterado e outro normal. Então, nesse caso, né, ela só precisa de mais um evento mutacional, alguma alteração no outro alelo, para causar o câncer, ok? Então, esse câncer retinoblastoma justamente, né, leva à proliferação das células da retina, tá? Muitas vezes existe a deslocação dessa retina, pode acontecer um espessamento do nervo óptico, né, por causa do tumor, e quando joga uma luzinha, né, principalmente vermelha no fundo do olho, dá para ver essa massinha de célula. Então esse câncer aqui é, por exemplo, o que acometeu, foi muito discutido porque foi diagnosticado na filha do Thiago Live, tá? Então, qual a função da proteína RB nesse processo, né? A gente está falando que é a mutação do gene RB. Então, o gene RB vai produzir uma proteína, que é a proteína RB, que segura o fator de crescimento, o fator de transcrição é 2F. Então, quando a célula não precisa se dividir, RB está segurando esse fator de transcrição. Normalmente, quando eu tenho a liberação de um fator de crescimento e a célula precisa se dividir, então vão ter proteínas que vão inibir a proteína RB e a 2F fica livre para fazer aí a transcrição e estimular a divisão celular. Mas se eu tenho mutação no gene RB, se esse gene RB produzir uma proteína defeituosa, né, porque os dois alelos estão produzindo proteína defeituosa, E2F está o tempo inteiro livre para estimular a proliferação celular. Tá? Então, a proteína RB é bastante importante, é um gene supressor de tumor, talvez o mais estudado, né, um dos primeiros descobertos, que justamente aí a proteína RB inibe a proliferação celular. Se eu tiver uma mutação na proteína RB, se ela não está funcionando, então ela não vai ter aí a parada no ciclo, ok? Então, só para a gente, né, saber diferenciar que a ativação do oncogene, eu só preciso de um evento mutacional, né, uma mutação, uma translocação ou uma amplificação gênica, tá? Então, a gente diz que é uma mutação de ganho de função, né? A célula, esse gene está funcionando melhor sem a necessidade de um estímulo. Já o gene supressor de tumor, para levar um câncer, precisa da inativação, precisa de duas mutações, né, caso não seja familiar, mas duas mutações de perda de função. Então, aqui uma célula normal, uma mutação em apenas um dos alelos, mas o outro aqui, que estaria nessa região, está normal, então não tem nenhum prejuízo para a célula. Mas, se a pessoa tiver uma outra inativação, né, uma outra mutação, uma outra alteração nesse gene, que faz com que os dois parem de funcionar, então, né, isso daí estimula a proliferação, não só estimula a proliferação celular, né, o oncogênio é que estimula a proliferação celular, mas a inativação do gene supressor de tumor, ele perde um sinal de parada, né, um sinal aí, perde os dois freios aí da proliferação celular
então a célula vai se dividindo, né? Porque tem um estímulo o tempo todo, se divida, e não tem a pessoa falando, ei, para de se dividir. Coisinha, tu já se dividiu demais. Então a gente perde esse estímulo aí, ok? Então, olha, muito disso daí que acontece, né, os genes supressores de tumor e os protoncogenes, eles justamente, né, atuam nos checkpoints, né, nos pontos de checagem. E esses pontos de checagem, justamente, como eu falei lá atrás, vai permitir uma célula passar de uma etapa do ciclo celular para outra, né? Vocês já devem ter estudado isso. Então, muitas alterações que acontecem, né, nos genes supressores de tumor aparecem proteínas aí dos pontos de checagem, né? Então, como a gente falou agora há pouco, a proteína RB é um caso, né? Existem outras proteínas como P21, que faz a checagem, P15, P16, P53, são proteínas aí que são envolvidas nos pontos de checagem. Elas observam se a célula está crescendo o suficiente para se dividir, observa se o material genético está bom para se dividir, se o ambiente tem nutrientes, né? Algumas proteínas aí vão ativar as ciclinas que vão ver se todas as células estão ligadas à fibra do fuso. Então, a maioria dos pontos de checagem aí são genes supressores de tumor que avaliam isso, tá? Então, como eu falei, existem os gatekeepers, né, que inibem diretamente o crescimento do tumor, né, ou promovem a morte tumoral. Então, são genes que controlam tanto o ciclo celular, como genes que inibem aí a metástase, né, porque elas mantêm as células ligadas umas às outras. E já os caretakers são genes aí envolvidos no reparo do DNA, tá? Então, quanto mais alterado um DNA, maior a chance de ter, né, câncer e outras doenças. Então, é muito importante ter esses genes de reparo ativos para caso você tenha aí um problema, né, no DNA, eles estimulem o reparo. E quando há dano no DNA replicado, né? A gente já viu isso. Quando existe um dano no DNA replicado, existe ativação da proteína P53, né? Lembrando que a gente já falou que P53 é a guardiã do nosso genoma, guardiã do genoma, tá? Então elas, quando a proteína P53 ela encontra um defeito genético, estimula ou o reparo do DNA ou a morte por apoptose, né? A gente já estudou P53 para mostrar que ele ativa a via intrínseca da apoptose, né? Ela vai estimular aí a liberação de citocromo C da mitocôndria e aí, né, estimula a apoptose, ok? Só que existe um dado bastante preocupante, né? Então, sabe-se hoje que em aproximadamente 50% de todos os tumores, P53 está defeituosa, tá? Então isso acaba sendo um problema, porque e isso também vai permitir a célula passar por várias mutações, né? A gente estava falando dos subclones, a gente falou que a célula mãe vai se dividir, né? E durante esse processo de divisão podem surgir novas mutações, né? E trazendo novas características, novas propriedades para o tumor. Então, a mutação de P53 em mais de 50% dos tumores é algo preocupante, ok? Então, como eu falei, não, então tem aqui o DNA sendo exposto à radiação, erros de replicação, agentes químicos e vírus, e uma mutação vai ser reconhecida por P53. P53 vai estimular aqui a ativação de P21, que inibe o ciclo celular, tá? Diminui a fosforilação de RB, então RB segura ali a 2F, né? Ele sequestra os fatores de transcrição, como a gente deu exemplo do E2F na outra imagem. Então, se E2F está sequestrado, a célula para de dividir. Então, bloqueia a mitose, a célula tenta reparar. Se reparar e o DNA for corrigido, tá tudo ok, né? Mas com P53 ativo, se o reparo não for eficiente, a célula morre por apoptose. Eu gosto dessa imagem que ela justamente mostra isso, tá? Então, a célula com P53 normal, por algum motivo, levou um dano no DNA. Então, P53 vai reconhecer, vai se acumular nesse DNA.
vai estimular a célula ou a parar de se dividir, né, que é o que a gente chama de senescência, ou vai ativar o P21 aqui, ó, que é um inibidor de CDK, o que para o ciclo celular, para o reparo, ok? Existe uma proteína aqui chamada de GADD45, que estimula o reparo no DNA também. Então, se reparar, a célula está normal, ela continua viva no tecido, mas se tiver uma falha no reparo, vai ter ativação de BAX, né, BAC e BIM, e inativação de PCL2 levando à apoptose. Mas para tudo isso acontecer, eu preciso que P53 esteja funcionando. Numa célula com mutação ou perda de P53, né, então os erros de uma mutação de DNA não vai levar a parada do ciclo para reparo, então a célula vai ter um defeito genético e não vai reparar, e muitas vezes isso permite com que acumule outras mutações. Tá? Então, essas células mutantes aqui podem se expandir e ter outras mutações adicionais, causando um tumor maligno. Tá? Então, P53 é importantíssimo. Bora ver um videozinho sobre. Tá? Então, muito importante aí a integridade do P53 para evitar, né, a formação de câncer. P53 inativo muitas vezes está associado aí, né, ao processo de neoplasias. A outra propriedade que a gente vai falar é a de invasão, né? Então, a gente vai chamar de invasão, né, a propriedade de uma célula tumoral ser capaz de invadir o tecido vizinho, tá? Tecido vizinho. Ok? Então, o que acontece, né? Já falando de cara, os tumores benignos, eles não são invasivos, tá? Eles não invadem o tecido vizinho, não são invasivos. Então, muitas vezes, né, os tumores benignos, eles crescem aí com uma cápsula fibrosa, né, que impede o espalhamento desses tumores. E, de um modo geral, os tumores benignos, eles crescem de forma expansiva. O que significa expansiva? Ele cresce se expandindo com bordas bem delimitadas, ok? Então, os tumores benignos aqui, ó, eles crescem com uma massa expansiva, coesa, localizada em seu local de origem. Geralmente a gente diz que é um tumor in situ. Quando a gente fala que um tumor é in situ, quer dizer que ele é localizado, tá? Então, ele é localizado, ele não se espalha, ok? Então, os tumores são in situ, são os localizados. Então, eles não têm a capacidade de infiltrar, invadir ou metastatizar, né? De realizar metástase, ok? E muitas vezes, né, tem uma cápsula fibrosa. Essa cápsula fibrosa, ela não evita que o tumor cresça, mas ela evita que esse tumor
invada o tecido adjacente. E, geralmente, quando tem um tumor com uma cápsula fibrosa, é mais fácil de, na cirurgia, você fazer essa retirada tumoral. Então, ó, aqui tem um fibroadenoma de mama, né? Então, adenoma aqui já a gente está dizendo que é um tumor benigno, tá? Então, esse tumor benigno, a gente consegue ver que existe uma cápsula aqui, ó, protegendo, né, impedindo que essas células de câncer se espalhem. Aqui, histologicamente, aqui a gente tem a cápsula, tá? Uma cápsula fibrosa que impede que essas células aí cancerosas se espalhem, ok? Já os tumores malignos, né, eles têm uma infiltração progressiva, uma invasão e destruição dos tecidos circunjacentes, né, o tecido vizinho. E essa infiltração, ela geralmente, esse crescimento, como a gente está falando aqui, é um crescimento, como eu falei, infiltrativo. Então a gente vê que as bordas aqui já são mais infiltrativas, são mais irregulares, ok? Dificultando aí a retirada. Então, todo tumor invasivo é maligno. Nem todo tumor maligno é invasivo, ok? Então, para acontecer essa invasão, precisa de algumas etapas. Normalmente, as células elas se encontram ligadas umas às outras através de junções intercelulares que a gente chama de caderinas, tá? Existe aqui um gene que produz essas caderinas, né, que justamente mantém uma célula ligada à outra. Então, nossos tecidos, as células não estão flutuando soltas, né? Quer dizer, a não sei que seja a célula do sangue, mas normalmente os tecidos eles são ligados uns aos outros. Então, a primeira coisa para permitir, né, a invasão é de mutações nessas caderinas, né, nos genes que produzem a caderina, permitindo a formação de junções mais frouxas. Então, vai acontecer, né, a soltura, né, o afrouxamento dessas junções celulares, e aí essa célula está solta. Essa célula ela também passa a produzir colagenase. Então, a colagenase vai ser sintetizada, lançada contra proteínas na membrana basal, né, que é rica em colágeno do tipo 4 aqui, a membrana basal. Então, essa colagenase vai destruir justamente o colágeno. Além de tudo, vai ter a ativação de um receptor de laminina, tá? Aqui em vermelhinho tem uma estrutura da matriz extracelular chamada de laminina, e um receptor aqui da fibronectina. E justamente essa fibronectina vai guiar essa célula de câncer, né, junto com a laminina, para migrar do local onde estava para o tecido circundante, né, o tecido adjacente, ok? Então, isso daí é necessário para acontecer essa invasão. Lembrando que a invasão é a invasão, né, do lado, tá? O tecido adjacente. Então, aqui tem um tumor maligno, a gente consegue ver que a borda dela é bem irregular, tá? Existe um crescimento infiltrativo aqui nesse processo, ok? Nessa célula de câncer. Aqui era um câncer que, apesar de ter uma cápsula, né, aqui impedindo a saída do câncer, esse câncer conseguiu se espalhar. Ó. Aqui em amarelo está tendo espalhamento do câncer. Algumas áreas aqui que são de hemorragia, tá? Tem áreas de necrose. Então, em tumores malignos, às vezes, mesmo com cápsula, né, algumas células de câncer conseguem se escapar, tá? Então, esse câncer está parcialmente encapsulado aqui. Então, aqui a gente tem, né, um adenocarcinoma de estômago, onde dá para ver as bordas irregulares, né, um crescimento infiltrativo. Adenocarcinoma, como a gente já falou, né, termo carcinoma é maligno, tá? Então, aqui um carcinoma infiltrativo do cólon, ok? Então, também é infiltrativo. Então, e adenocarcinoma, né, a gente já falou, é maligno, né, que envolve o tecido epitelial. E o último fator que a gente vai ter para diferenciar os tumores benignos e malignos é a metástase. Né? Então, o que é a metástase? A metástase é a capacidade, é decorrente da capacidade de algumas células conseguirem invadir vasos sanguíneos ou vasos linfáticos ou uma cavidade e se espalhar para locais mais à distância.
Então, eu gosto dessa frase que diz o seguinte: as metástases, elas são implantes tumorais descontínuos com tumor de origem, né? Então, isso significa o seguinte, ó, aqui é um implante tumoral que é descontínuo com o tumor original, o tecido de origem, né? Então, para isso acontecer, células cancerosas que nem possuem algumas alterações conseguem invadir os vasos sanguíneos, vasos linfáticos ou cavidades abdominais. Agora imagine, né? No nosso sangue a gente tem um monte de células de defesa, vários leucócitos. Então, muitas células tumorais, elas que caem na corrente sanguínea, elas são destruídas, né, por células, por linfócitos, né, células NK, mas bastando uma célula, né, se ela conseguir sair do vaso e colonizar um outro local, pode formar uma metástase, né? Então, a metástase aqui representada, aqui a gente tem o tecido primário, um subclone, ou seja, algumas células que sofreram a mutação, né, que garantiu essa característica, invadindo a membrana basal e invadindo o vaso sanguíneo, tá? Então, acontece o intravasamento dessas células tumorais. Aqui está mostrando que algumas células NK destruíram, né, algumas, né, mas outras células conseguiram sair do vaso e, né, colonizar, formando um tumor metastásico, tá? Então, a gente diz que é um implante tumoral, né, esse aqui é um implante daqui, mas que é descontínuo com tumor de origem. Esse processo de metástase depende da formação de novos vasos, né, que é um processo que a gente chama de angiogênese, tá? Então, uma coisa primordial que garanta a metástase é a angiogênese. Angiogênese, que é formação de novos vasos. Inclusive, eu tenho uma foto aqui que justamente pesquisadores conseguiram bater justamente da hora que um conjunto de células tumorais estão invadindo um vaso sanguíneo. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo e aqui as células, né, com potencial, as células metastásicas, né, um subclone metastásico invadindo o vaso sanguíneo aqui, podendo se espalhar para outros locais. Então, os principais locais onde acontecem metástases são geralmente os locais onde recebem um fluxo maior de sangue. Então, metástase óssea, aqui está mostrando metástase óssea, metástase também é muito comum no cérebro, no fígado, nas glândulas suprarrenais e também nos pulmões, tá? Querendo ou não, essas regiões recebem grande quantidade de irrigação sanguínea. Então, se a célula tumoral caiu num vaso sanguíneo, ela pode espalhar, teoricamente, para qualquer local. E, lógico, os locais que mais recebem sangue têm maior chance de receber a metástase, ok? Então, aqui tem uma metástase acontecendo no pulmão. E aqui é uma metástase óssea, tá? Essa região branquinha aqui. Muitas vezes, né, essa metástase ela pode começar através da própria fagocitose de células cancerosas. Então, algumas células cancerosas são fagocitadas pelas células de defesa e muitas vezes ela libera algumas enzimas, algumas metaloproteinases da matriz, que quando se junta com o zinco, pode levar à destruição do tecido e também à formação de novos vasos. Bora já olhar aqui só um trechinho do vídeo. Ai não, calma aí, deixa eu voltar.
né? Então, essa metástase acaba levando destruição da matriz extracelular, né? Levando a um reparo por fibrose e causando cirrose, né? O que acaba trazendo problemas aí para o nosso corpo como um todo, ok? Então, ó, só para gente fechar aqui uma tabela que compara tumores benignos e malignos. Então, quando a gente fala de tumor benigno, né, e maligno, a gente tem 4 características: diferenciação e anaplasia, taxa de crescimento, invasão local e metástase. Então, no tumor benigno, né, eles são bem diferenciados, né? Então, o tecido, mesmo com câncer, ele lembra o tecido de origem. Já no câncer maligno, né, pode ser desde bem diferenciado até anaplásico, tá? Então, lembrando que os tumores anaplásicos são só malignos. Taxa de crescimento. Então, no câncer benigno, né, geralmente é progressivo e lento, pode chegar a um ponto aí de paralisação, de regredir, e as figuras mitóticas, elas são raras e geralmente são, quando tem mitose, são normais. Já o tumor maligno, o crescimento acontece de forma instável, que pode ser desde lenta e rápida, mas não tem uma estabilidade. Então, as figuras mitóticas podem ser numerosas e anormais, né? Podem ter aqueles cromossomos estranhos, né? Formatos de várias coisinhas. Invasão local. Então, o benigno geralmente cresce com uma massa coesiva e expansiva, bem delimitada, que não invade ou infiltra o tecido, tá? Tumores benignos nunca infiltram o tecido adjacente. Já os tumores malignos, eles crescem geralmente de forma infiltrativa, podendo algumas vezes, né, infiltrar no tecido adjacente. Nem todo tumor maligno é invasivo, ok? Mas todo tumor invasivo é maligno. As metástases, elas são ausentes, né, no tumor benigno, lembrando que metástase é um implante tumoral, né, descontínuo com seu tumor de origem. Geralmente já caiu na prova justamente essa frase, tá? Que metástase é um implante tumoral descontínuo com tumor de origem, ok? Então é o espalhamento algumas células de câncer para locais à distância. Então, nos tumores benignos não acontece, mas no maligno ele existe uma chance maior de acontecer. Também lembrando que nem todo tumor maligno leva a câncer, ok? Quanto mais anaplásico um tumor, maior a chance dele ter um câncer, ok? Então, olha, para a segunda avaliação de vocês, entender e saber falar sobre essa tabela aqui é importante, tá? Então, vou botar até aqui assim, ó, uma estrela, tá? É importantíssimo de saber diferenciar esses tumores benignos e malignos nas 4 características, ok? Então, é importantíssimo. Importantíssimo. Ok? Importantíssimo saber diferenciar essas duas coisas. Então, só para finalizar, aqui tem mostrando justamente, comparando aqui, né, um desenho, comparando um leiomioma, que é um tumor benigno das fibras musculares aqui do caso do útero, e um leiomiosarcoma, que é um tumor maligno. Então, os tumores benignos, né, o leiomioma, ele é pequeno, bem delimitado, o crescimento é lento, não invasivo, ele não invade o tecido adjacente, ele não se espalha para longe através dos vasos sanguíneos, linfáticos e cavidade corpórea, e é bem diferenciado, ou seja, ele lembra as fibras musculares lisas, né? Já o leiomiosarcoma, ele é grande, mal delimitado, crescimento rápido que pode ser acompanhado de hemorragia e necrose, é localmente invasivo, ou seja, invade o tecido, a membrana basal, pode ser metastásico, né? Ele pode cair na corrente sanguínea e invadir outros locais, e pode ser pouco diferenciado, né? Os tumores malignos, eles também podem ser anaplásicos, ok? Para finalizar, muitas vezes, né, acontece de alguns tumores eles serem classificados por um sistema que a gente chama de TNM, né, que justamente vai falar as características do tumor. Então, T é de tamanho do tumor e as características do tumor, tá? Tamanho e profundidade do tumor.
ok? N, a invasão em linfonodos, né? Nosso sistema linfático, ele é formado pelos vasos linfáticos, os linfonodos que drenam, filtram nossa linfa. Lembrando que a linfa, né, ela é a filtração do excesso de líquido que é drenado dos tecidos. Esse excesso de líquido, né, que foi drenado, ele é filtrado nos linfonodos. E o que acontece? Às vezes, né, se a pessoa tem um determinado tumor, existe a drenagem pelos vasos linfáticos, muitas vezes essas células cancerosas podem invadir os vasos linfáticos. Então você observa, né, se tem vasos linfáticos, se tem linfonodos, desculpa, atingidos, se esses linfonodos são do mesmo lado da lesão ou do outro lado, são dos dois lados, a quantidade de linfonodos, tamanho de linfonodos, tá? Então as características dos linfonodos são levadas em conta. E o último fator é a metástase, né? Se o paciente tem ou não a metástase. Então, por exemplo, né, dependendo de cada tipo celular, de cada tipo de câncer, o sistema TNM vai ter critérios. Então, por exemplo, dependendo do critério de um câncer, vai estar dizendo o seguinte: tumores pequenos medindo até 2 centímetros é considero T1. Né? Então, tumor pequeno, T1. Linfonodos atingidos, olha, apenas linfonodos pequenos, do mesmo lado da lesão, mas não tem metástase, tá? Então, o sistema TNM de classificação. Então, muitas vezes, você classifica, né? Quando tem uma biópsia, existe lá a classificação do sistema TNM. Então, vamos supor que a pessoa tem um tumor relativamente grande e profundo, não é o maior, tem linfonodos atingidos dos dois lados de forma profunda e tem metástase, tá? Então, existe uma classificação meio que isso. Então, dependendo do tipo de câncer, é com base nesse tipo de classificação que você vai falar se é grau 1. Esse câncer é grau 1. Por que grau 1? Vai levar em conta o tamanho do tumor, né, a profundidade dele, vai levar em conta a quantidade de linfonodos atingidos e metástases. Tá? Então, vai dizer se é grau 1, grau 2, grau 3 e alguns tipos de tumor existem em grau 4. Nem todos têm grau 4, ok? Então, isso vai depender de tipo tecidual para cada tipo tecidual. Então, assim, isso daqui é uma informação que eu estou falando como extra, não é algo que a gente precisa se preocupar para a prova, tá? Para a prova de vocês saber entender sobre o que é uma metástase, o que é cada uma dessas propriedades, diferenciar um tumor benigno e maligno quanto aquelas propriedades que eu falei para vocês, as dicas de como diferenciar pelo nome um tumor benigno e um tumor maligno, tá? São coisas bastante importantes. Então, não deixem de estudar para a prova de vocês. Foco ali, principalmente, nessa questão de divisão de tumores benignos e tumores malignos. Isso vai ser bem importante aí para a prova, tá? Então, é importantíssimo, ok? Então, patolindos, esse é o fim da nossa aula de neoplasias. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam aprender tudo e façam, né, logo mais uma ótima prova, ok? Então, sempre torcendo para vocês, qualquer coisa, vocês me encontram ou em sala, ou então lá no Instagram. Então, em breve a gente vai fazer um quiz aí antes da prova também, ok? Então, até logo, a gente se fala. Fui!